Tudo perfeito? Ótimo. Então vamos lá, gente. Boa noite novamente para quem chegou depois que eu abri aqui a apresentação. Hoje vamos conversar então sobre os 5 passos simples e eficazes para vocês conduzirem o seu grupo virtual. Para quem ficar até o final da aula, vai ter uma surpresa. Então, fiquem por aí, ok? Vamos lá. Eu começo, então, essa aula perguntando para vocês algumas coisinhas aqui que é: você quer atuar com grupos virtuais e não sabe como? Quer saber como conduzir seu grupo virtual? Você quer diversificar suas formas de atendimento? Quer otimizar o seu tempo, potencializar o seu propósito? Quer ter maior segurança e resultado nos seus grupos virtuais? E aí, o que vocês me responderiam para essas questões? Eu digo que se vocês estiverem comprometidas com vocês mesmas, vocês, ao final dessa aula, vão entender e possivelmente vão alcançar o desejo de realizar esses objetivos ou essas perguntas que eu estou fazendo aqui para vocês, ok? Então vamos lá, vamos imaginar vocês com uma roda de conversa virtual para gestantes, mais um grupo terapêutico virtual para mães, também com um projeto com grupos, sendo um curso, um workshop, algo do tipo, mostrando o seu trabalho para mais pessoas, conseguindo ajudar muito mais mães, tendo mais pacientes no consultório e maior lucratividade. Legal, não é? Não seria perfeito? Mesmo que você, ouvindo tudo isso, pense que, não sei, eu me sinto meio perdida, eu não sei muito bem como começar esse trabalho, como conduzir um grupo virtual, ou ainda você esteja com dificuldades de manter o seu grupo atual. Pense que tudo, gente, é aprendizado, treino. Você precisa se desafiar, estudar e confiar. Mesmo que você pense que é difícil, saiba que tudo só depende de você mesma. E eu acredito que você pode. E você acredita? Para quem ainda não me conhece, eu vou então me apresentar. Eu sou psicóloga perinatal e parental, sou formada já há 20 anos. Os meus primeiros 6 anos de profissão foi na área de recursos humanos, trabalhando em empresas, em instituições. Tenho 14 anos de área clínica, sendo 7 anos dentro do universo materno, com grupos e também individual. Os meus grupos são diversos que eu já fiz até hoje. Grupos de casais grávidos, rodas de conversa, né, de casais grávidos, grupos de mães no pós-parto, grupos de mães nos primeiros anos de vida dos seus filhos, grupos de avós, grupos de pais, homens e grupos de profissionais. Enfim, foram vários, né? E um dos meus grupos permaneceu ativo por 5 anos, com diferentes mães. E aí vocês podem estar se perguntando, por que permaneceu ativo nesse período? Por que não está mais? Por que eu abri mão desses grupos? E aí eu digo para vocês, né? A minha demanda de trabalho estava muito grande, eu precisei abrir mão de alguns projetos. Então, eu optei por trabalhar apenas com grupos fechados e abrir mão das rodas de conversa.
Então, hoje, os grupos que eu trabalho é o pré-natal psicológico, que é um grupo fechado, e a jornada de mães, que também é outro grupo fechado, tá? Eu tenho 2 filhos. A minha filha hoje tem 14 anos e o meu filho tem 13. E foi depois dessa vivência na maternidade que eu decidi atuar na perinatalidade e começar esse trabalho com grupos. Primeiro veio o trabalho com grupos, depois veio os atendimentos individuais. Olha que interessante. E por que eu optei por iniciar um trabalho com grupos dentro dessa área? Porque eu achei que seria bem mais fácil. Por 2 motivos. Primeiro, porque eu já tinha uma experiência anterior em recursos humanos, e depois, porque eu achei que financeiramente as mães teriam mais condições de investir. Por quê? As consultas individuais, um valor mais alto, as mães gestantes têm muitos gastos, porque elas se preocupam muito com o parto, com o enxoval do bebê, com todas essas questões. Então, eu pensei, grupo, o investimento delas será menor, então vai ser mais fácil. E, na verdade, gente, não foi. Afinal, toda a construção agora dos grupos dependia de mim. E antes, os grupos já estavam formados pela empresa ou pela instituição, certo? Mas eu só fui perceber isso depois, através das dificuldades que eu fui encontrando para formar os meus grupos. Eu aprendi muito na prática, a partir dos erros, das tentativas, das minhas frustrações. Como era, né? Eu esqueci aqui de passar, né? Que é a minha história aí de grupos para vocês. Fui aprendendo muito com tudo isso, como eu devia divulgar, formar, conduzir e manter os grupos. No início do ano passado, eu estava com vários grupos ativos, todos esses que eu contei aqui para vocês. Quer dizer, todos não, o de avós não, mas o restante estavam todos ativos. E já vinham de alguns anos no presencial. Mas a pandemia veio e me deu aquele empurrão necessário e eu precisei ir para o online. Confesso para vocês que não foi fácil e nem confortável para mim, pois eu sempre fui do presencial. Quem já me acompanha, quem já me conhece, sabe disso. Eu sempre gostei, né, desse contato, né, mais de perto, e a tecnologia também era algo muito desafiador para mim. Na verdade, ainda é algo bastante desafiador. Eu já melhorei bastante, já me entendi com essa relação, né, com a tecnologia, mas eu ainda tenho que fazer um certo esforço em alguns momentos. Mas eu fui, gente, eu fui aí para o virtual e eu continuo indo nesse movimento com fé e com coragem. E quando eu fui nesse momento, né, que a gente entra na pandemia, o ano passado, nessa mesma época, né, porque foi em março que tudo começou, eu convidei as mães que participavam dos meus grupos para irem comigo fazer um teste aqui no virtual. Nesse momento, os meus grupos eles já tinham uma taxa de contribuição. As mães, naquele momento, me pagavam R$ 30 por cada encontro. Começou com menos, é claro, e foi sofrendo, né? Cada ano sofria um reajuste. E no ano de 2020 foi o ano que foi para R$ 30. A gente já tinha feito naquele ano, acho que 1 ou 2, fiz janeiro, fevereiro, encontro, março seria o terceiro encontro, e não foi possível fazer o presencial por conta da pandemia. Os grupos aconteciam todos aqui no meu consultório naquele momento. E aí eu falei para elas, olha, vocês topam vir comigo, a gente fazer um teste para que eu possa aprender e vocês possam entender como funciona o virtual e se isso der certo, a gente dá continuidade? Esse vai ser gratuito porque vai ser um aprendizado para todas nós. E elas toparam.
Elas toparam e vieram comigo para esse encontro. E aí, nesse teste, muitas gostaram e outras não gostaram, tá? Faz parte. Mas daí, todos os grupos a partir daí se tornaram virtuais. E o que eu percebi? No começo, eu achei que era uma substituição temporária, assim como vocês também devem ter pensado, né? Que a pandemia ela seria por alguns meses e a gente rapidamente ia voltar ao normal. Mas não foi isso que aconteceu, né? Então, ao longo de alguns meses, eu fui percebendo que não era uma substituição, o grupo virtual, ele era uma nova realidade a ser estudada e que também não era temporário, que a gente realmente ficaria muito mais tempo nesse processo, certo? E aí eu notei, gente, algumas coisas dentro desse movimento, né, do virtual, que eu teria que começar novamente, seria aprender do zero. Todos os conhecimentos que eu já tinha sobre grupos não eram suficientes, tá? Então, eu comecei de novo, testando, errando, adaptando, estudando e descobrindo o que de fato funcionava nesse ambiente virtual. Hoje, eu estou há 5 anos atendendo apenas esse público da perinatalidade e parentalidade. Então, eu atendo gestantes e mães, né, basicamente, dentro dos anos iniciais de vida aí dos seus filhos. Quando surge no consultório uma mãe que está com um filho de 6, 10 anos, às vezes, eu faço uma primeira conversa, uma entrevista, para perceber se realmente tem alguma coisa da questão, né, lá de trás, da gestação, do parto, alguma coisa a ver com esse momento de transformação, né, inicial da vida dela, do tornar-se mãe. Se eu vejo que sim, eu dou sequência nos atendimentos. Senão, eu encaminho para alguma colega que vai dar conta, né, melhor de atender, porque o meu foco são as mães dentro dos primeiros anos de vida mesmo, tá? Bom, e quando eu optei, gente, por trabalhar nesse público, a minha agenda no consultório, ela já era cheia, mas de pacientes com questões gerais. Eu precisei fazer uma transição. E nesse caminho, né, do trabalho com grupos, eu fui percebendo o quanto o grupo traz de benefícios aos seus participantes, o quanto o grupo acelera o processo de desenvolvimento interno em relação à psicoterapia individual. E como o meu propósito é ajudar gestantes e mães, eu não tenho dúvidas de que precisamos ter mais profissionais trabalhando com grupos. Por quê? Por isso que eu venho, né, trazendo para vocês cada vez mais conteúdos por aqui, né, pelas mídias sociais, fazendo aqui as aulas, trazendo coisas para vocês pensarem a respeito desse trabalho, tá? Eu vejo vários profissionais querendo atuar com grupos, mas com receio, sem saber como começar, também sem saber como conduzir um grupo no virtual e até mesmo porque já fazia no presencial e agora desconfia se no virtual realmente dá certo. E eu fui para o virtual com essa desconfiança também. Mas eu digo para vocês que comigo deu muito certo. Mas, claro, eu tive erros para chegar nesse momento de ter dado certo as coisas. Eu precisei estudar e entender essa nova realidade. Sem volta, né? Porque estamos numa realidade sem volta. A gente pode até voltar daqui a pouco, em algum momento, que a gente não sabe quando, vamos voltar para o presencial. Mas o virtual não vai deixar de existir. Eu mesma já falei em outros momentos, eu sei que eu vou me permanecer, né, aqui no virtual, no online, e no presencial também, talvez eu volte alguma coisa aí, mas eu já venho pensando ainda em relação a isso.
E hoje eu estudo ainda muito sobre essa questão do virtual, pois é um desafio esse meio virtual. E também a tecnologia, né, gente? A tecnologia ela é vasta e ela é muito rápida. Então a gente precisa estudar, certo? E aí, hoje, então, eu vou ensinar para vocês 5 passos simples que te ajudarão a refletir, implementar e construir o seu grupo virtual com mais segurança e maior resultado. Pois, apesar de simples, são itens extremamente importantes e eficazes nesta nova modalidade de grupos. Então, pode ser que vocês até já ouviram falar sobre os itens que eu vou dizer aqui, que vocês até já sabiam, mas precisamos fazer uma reflexão maior sobre esses itens, como eu vou fazer aqui com vocês, tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Tudo bem, gente, por aí até agora? Dá uma olhadinha aqui, bom, tudo bem, né? Se ninguém me mandou uma mensagem, é porque tá tudo certo. Então, vamos passar aqui os slides para a gente começar. Quais são esses passos? O primeiro passo é ter um co-coordenador. Vocês já pensaram nisso? Quem já pensou, quem já tem, quem já desenvolveu algum grupo junto com outro coordenador? Pensem aí. Nos grupos presenciais, alguns autores já diziam que era importante ter um co-coordenador. Outros diziam ser desnecessário. Outros ainda se referiam à necessidade de um outro olhar e de apoio a depender da quantidade de participantes. Na minha experiência prática com os meus grupos, eu coordenei com parceiras e também sozinha. Eu vejo que no presencial, de fato, podemos dar conta sozinha do grupo. A depender, é claro, do número de participantes, do seu planejamento e do tipo de proposta. Mas eu já fiz vários grupos, todos praticamente, que eu conduzi nesses 5 anos, foram grupos que eu coordenei sozinha. Agora, quando a gente pensa nesse momento, né, que estamos, que é falando sobre o virtual, eu vejo que é imprescindível termos um coordenador de apoio, ter alguém que possa nos ajudar nesse momento. E por quê? Por vários motivos. Os principais giram em torno da tecnologia. Algo ainda muito novo para a grande maioria das gestantes, das mães e das famílias que vêm para o grupo. Sabemos que lidar com a plataforma, com o microfone, com os links, pode trazer dificuldades. E o coordenador, ele deve trabalhar sempre na inclusão de todas as pessoas dentro do grupo. A gente não pode deixar ninguém de fora, certo? Então, por vezes, será necessário você dar aquele apoio minucioso, aquele suporte minucioso para alguma participante. E como você vai? Imagina você num grupo com 6, 7, 8 pessoas, e você tem uma pessoa, 6 já estão ali na sala, e uma pessoa está encontrando muitas dificuldades, e você já tentou ali, já deu um suporte, mas ainda assim, você não está conseguindo ajudar aquela pessoa. Você não pode desistir dela. Você precisa incluir ela no grupo. Mas também, as outras pessoas que estão ali no grupo não podem ficar ali ociosas, esperando muito tempo. Até porque elas podem ficar, nossa, mas que saco, né? Nossa, essa pessoa também não consegue. Nem todo mundo tem uma empatia, certo? Então, você precisa, nesse momento,
ter um co-coordenador, um coordenador de apoio, como você queira chamar, ou que tipo de proposta você queira, né, ter alguém ali de apoio, porque também isso é diferente, né, o trabalho do co-coordenador, do coordenador de apoio, existem, né, vários formatos aí de apoio que você pode ter. Aí essa pessoa vai ficar focada em dar esse apoio e você, de alguma forma, já vai acolhendo e já vai conversando com o grupo. E cada coordenador precisa entender também o seu próprio funcionamento. Mas geralmente é difícil dar conta de ouvir, de acolher e observar cada participante. E ainda acompanhar as mensagens que podem vir pelo chat. Eu mesma, eu tenho um pouco, né, dessa dificuldade. Ou eu observo e presto atenção no grupo aqui, ou eu presto atenção no chat, no que as pessoas estão falando, para conversar com elas ali, para poder dar essa atenção. Eu tenho, né, praticado muito isso, então tem melhorado. Mas, de qualquer forma, mesmo que você tenha essa facilidade, se você estiver observando o chat, o que as pessoas estão escrevendo, lendo ali, você perde o que está acontecendo entre as pessoas ali no grupo. Porque no presencial, nós conseguimos fazer uma leitura da pessoa, né? Então fica mais fácil a expressão, os gestos corporais. Então a gente consegue ver isso. Mas no virtual, não. No virtual, exige uma atenção maior nossa. Precisamos estar ali entendendo qual que é a dinâmica, né? Fazendo a leitura desse grupo. Então, por isso, ter um co-coordenador é imprescindível no virtual. Então, esse foi o primeiro passo. Vamos para o segundo passo. O contrato grupal. Ter um contrato grupal, gente, é meio caminho andado para o sucesso de um grupo. E nele deve constar o conjunto de regras e funcionamento do seu grupo. Todas as relações, elas precisam ter um contrato. E por quê? Para que não exista aquela pessoa que faz de tudo pela relação, que nesse caso é o grupo, e as pessoas que se colocam no papel de vítima. A partir do contrato, todos têm responsabilidades. Então, ali no grupo, quando você faz as regras e os combinados, todos estarão comprometidos com isso. Né? Então, todos sabem ali quais são as suas responsabilidades e obrigações. Esse contrato, ele deve passar por 3 fases. O momento inicial, que é a inclusão. O que acontece nesse momento de inclusão? É o momento de ajudar as pessoas a se sentirem parte do grupo. Pode acontecer através da fala, de como eles estão, de atividades de quebra-gelo, de algumas dinâmicas iniciais. Esse momento é o essencial, porque, olha só, vamos pensar, né? Sabe aquele ditado que diz, né? Ou uma expressão que a gente costuma dizer, a primeira impressão é a que fica? É isso. Esse momento da inclusão é extremamente importante porque é o momento que você recebe e acolhe as pessoas nessa chegada do grupo. Então, por isso, esse momento, ele precisa ser cuidadoso. Segunda fase do contrato é a expectativa. Momento em que todos vão dizer o que eles esperam do seu grupo, como eles imaginam que vai ser, como eles gostariam de sair do seu grupo. Então, nesse momento, você vai alinhar com o seu grupo as expectativas, para que as pessoas saibam exatamente o que vai acontecer ali e não tenham mal entendidos ou expectativas que não serão cumpridas lá na frente. Se tiver algo que a pessoa diga que não é a proposta ali, você já vai poder esclarecer nesse momento. E a terceira fase é o contrato propriamente dito.
Aí aqui, o coordenador, ele vai discutir e definir junto com o grupo. Vocês farão a construção das regras, incluindo o uso das câmeras, do microfone, como vai funcionar cada coisa e também as exceções, tá? Devemos tomar um cuidado para não considerar os motivos de uma pessoa mais importante do que os motivos da outra pessoa. Por exemplo, uma falta ou um atraso. Às vezes a gente pode fazer isso sem perceber, né? Ah, levando em consideração aquela pessoa, mas de repente a outra pessoa, num outro dia, teve também alguma questão e você interpretou que aquela questão dela não era tão importante. Mas a gente não tem como saber, né? A importância que tem cada coisa para cada pessoa, certo? Então, precisamos ter esse cuidado. E também o cuidado de não impor a abertura das câmeras, porque não sabemos os reais motivos que cada pessoa pode ter. Então, tudo isso precisa entrar nesse combinado, ok? Bom, então, esse daqui foi o segundo passo. Então, vamos agora para o terceiro passo, que é ter a clareza do seu papel. Tudo bem, gente? Vocês estão me ouvindo aí? Tudo certinho, né? Ok. Bom, ter a clareza do papel, porque o coordenador precisa definir que tipo de grupo você quer atuar. Saber qual é o seu papel frente a esse grupo. Que objetivos tem o seu grupo. Essas duas coisas, elas andam juntas. Você entender qual é o seu papel e qual é o tipo de grupo que você quer, certo? Vamos ver um exemplo aqui. Se você for fazer uma roda de conversa, a sua postura enquanto coordenador é diferente do coordenador que vai fazer um grupo terapêutico, ou ainda do coordenador que vai fazer uma grupoterapia. Na live de segunda-feira, eu falei sobre essa diferença entre o grupoterapeuta e o coordenador de grupos. Se vocês não assistiram, vai lá no meu IGTV, tá salva, e assista, porque é bem importante você saber essa diferença. O foco dos dois papéis são diferentes. E se você não souber exatamente o que você quer, provavelmente terá dificuldades na condução do seu grupo. Você pode demonstrar uma certa confusão na hora de conduzir, na hora de fazer algum manejo ali no grupo, ou de pontuar, ou realizar alguma intervenção mesmo. Ou também o grupo pode ter um sentimento de falta, porque a proposta é uma, mas você está se colocando num propósito diferente da proposta, percebe? Então, isso pode gerar uma certa confusão. Agora, como você pode fazer para ter clareza do seu papel? Você precisa ter o autoconhecimento, no sentido de saber exatamente quem é você, o que você quer com esse grupo, por que você quer desenvolver um grupo. Também ter um entendimento com a sua própria história gestacional, de ser mãe. Se você não é mãe, também entender essa sua história com a sua própria mãe, porque se você não é mãe, você é uma filha, e existe essa relação, e você está trabalhando com mães, com gestantes, por quê? Né? Esse autoconhecimento é necessário. E depois entender por que você está ali no grupo e qual é o seu papel com o grupo. E o planejamento. Também você precisa ter um planejamento. Depois que você tem definido ele, o seu grupo terá essa clareza maior e, consequentemente, você vai saber qual é o seu papel dentro do grupo. Ok? Bom, e aí vamos então para o quarto passo.
Qual é o quarto passo? É intercalar a teoria e a prática. Já pensaram sobre esse passo importante? Olha só, no virtual, essa necessidade é ainda maior do que no presencial. Nós precisamos ter recursos para ganhar a atenção das participantes, para não se tornar um ambiente cansativo. Eu ouço muitas pessoas dizerem isso, que no virtual é mais cansativo, porque as pessoas ficam muito tempo parado aqui na frente da tela. Mas não é isso que cansa. Não é o fato de estar aqui na frente da tela, e sim a forma de conduzir o seu grupo. Por isso é necessário intercalar essas duas coisas, a teoria e a prática. E o que eu chamo aqui de teoria, né? Eu chamo de teoria tanto o conteúdo teórico, propriamente dito, que você, de repente, pode ter preparado para trabalhar, dependendo da proposta do seu grupo, mas também o conteúdo que indiretamente surge a partir da roda de conversa, por exemplo. Porque uma roda de conversa, geralmente, não tem um conteúdo teórico que você prepara e vai trazer para o grupo, certo? Mas ali vai surgir conteúdo. E de alguma forma você precisa mostrar para as pessoas que ali está tendo um conteúdo. Então, os temas também, né? Os assuntos das rodas temáticas que você quer propor. Se você tem um tema para aquela roda, o tema é um conteúdo, por mais que vai ficar o espaço aberto para as mães conversarem, ou as gestantes e tal. Então, o ideal é ter um espaço de fala, de escuta, ter dinâmicas, exemplos práticos, usar ferramentas tecnológicas para que elas não fiquem apenas ouvindo ou falando ali no seu grupo, a depender da proposta, porque depende de quanto tempo você vai estar com elas. É claro que se for uma proposta, né, simples, de uma roda de conversa de 1 hora, 1 hora e meia, então nem dá tempo você usar muitos recursos, mas algumas coisas sempre tem ali que dá para você usar. Né? Sempre tem algo para deixar aquele momento mais dinâmico, ou para abrir, ou para fechar. O grupo virtual, gente, ele exige outras atividades que possam estimular os nossos órgãos do sentido. Então, nós devemos buscar os recursos onde? Precisamos buscar recursos na arte, na natureza, nos contos de fada, na mitologia, na própria tecnologia e outras que temos a nosso favor. Precisamos usar isso para poder fazer, né, esse passo, para poder intercalar. O que eu percebo, né? Nós precisamos nos abrir para entender o quanto isso promove despertares no grupo. Eu vejo que a psicologia, durante muito tempo, ficou e ainda está muito presa nas teorias, nas interpretações, nas análises, nos protocolos. E eu não estou dizendo que isso não é necessário, que não é importante, é claro que é. Mas outras coisas também são importantes e podem ser somadas e tornar esse processo mais rico e transformador. Outras áreas estão se saindo na frente da psicologia. E por quê? Porque elas utilizam de muitos recursos que aceleram o processo criativo interno de desenvolvimento do ser humano. Vocês já pararam para pensar nisso? Já observaram? Vão pensando nisso que eu estou dizendo, que isso é bem importante. Por mais que saibamos ser muitas vezes um conteúdo e reflexões que serão, por esses outros profissionais que não são psicólogos, levantados momentaneamente,
e que se perdem depois por não ter uma fundamentação psicológica. De qualquer forma, gente, esses profissionais, eles estão realizando algo. E nós, psicólogos, precisamos ocupar melhor o nosso espaço. Ou até mesmo se juntando a essas pessoas para somar com esses profissionais os conhecimentos, as experiências, para ajudar ainda mais essas gestantes, as mães e as famílias. Para quem está aqui e já participou do meu evento para profissionais, o Conecta Day, sabe muito bem do que eu estou falando aqui, que é a questão das parcerias. O quanto nós precisamos nos unir e somar, ao invés, muitas vezes, de criticar aquele profissional que está fazendo algo. Vamos somar. Vamos fazer uma parceria com ele, né? Ou se não quer fazer a parceria, mas que você vá buscar esses outros recursos também para cumprir esse passo que eu estou colocando aqui para vocês, ok? Tudo bem até aí? Vamos então para o próximo passo, que é o último aqui, ter uma produção coletiva. E aí? Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui. Tudo certo, ok, muito bom, vamos lá. A vinculação, gente, no virtual, ela acontece de forma bem diferente do presencial. Leva mais tempo, porque os vínculos, eles acontecem, ou para eles acontecerem, né, precisa que as pessoas se conectem. E isso acontece a partir de vários fatores. Como? Estabelecendo primeiro a confiança no coordenador e logo entre as outras pessoas do grupo. E isso também vai acontecer a partir do quê? Dos diálogos, que no virtual passa a ser mais difícil. Por quê? Não tem aquele momento inicial do cafezinho, não tem o intervalo do bate-papo, que isso no presencial ajudava as pessoas a se conectarem ali, a se conhecerem e automaticamente se vincularem. As pessoas no virtual, elas levam mais tempo para se conhecerem, se aproximarem e até mesmo participarem de uma forma mais ativa do seu grupo. Às vezes tem profissionais que falam para mim, né? Ai, mas eu não tenho muita participação, as pessoas estão ali, mas uma ou outra só fala, elas não se colocam. E aí? Esse é um ponto. Será que as pessoas estão conectadas? Elas estão vinculadas? Provavelmente não. Você precisa promover algo para ajudá-las nessa conexão. E tudo isso é um processo natural desse novo ambiente. Algumas pessoas preferem esse novo ambiente virtual que estamos aqui e irão tirar de letra tudo isso. Mas outras pessoas têm bastante dificuldades e não gostam. Tem algumas mães gestantes que no ano passado, quando eu comecei a fazer esse trabalho, elas não gostavam, não queriam. Depois, aos poucos, no final do ano, elas foram vendo que não tinha jeito e tudo bem, vamos lá, vamos testar, até que é mais ou menos. Então, também tem isso, né? Às vezes a questão da pessoa experimentar. E precisamos falar mais sobre isso nas nossas mídias sociais também, para trazer essas pessoas que têm essas dificuldades. Certo? Então, gente, para ter essa produção coletiva, vocês precisam propor desafios dentro do grupo, exercícios e, sim, uma produção coletiva que vocês precisam usar a criatividade de vocês e tudo vai depender da proposta do grupo, para que elas possam ter esse espaço de se conectar. Criar, utilizar salas simultâneas, que com toda certeza vai favorecer essa formação de vínculos, que é necessária para o seu grupo realmente fluir e também ter resultados, é claro. Certo? Bom, esses foram os 5 passos.
os 5 passos aqui que eu tinha, né, para vocês. E aí eu pergunto agora, fez sentido para vocês esses passos? Eu, gente, sempre gostei e adoro estar em grupos. Eles me trouxeram visibilidade, autoridade, aumento do número de clientes, maior lucratividade e um trabalho mais dinâmico, que é o que eu mais queria quando eu iniciei a clínica. Então, aprender sobre tudo isso, sobre os grupos, é necessário para o seu grupo fluir da melhor forma, para você não ter inseguranças na condução do seu grupo e ainda ter recursos para lidar com todas as dificuldades e imprevistos que o grupo pode trazer. Então, se você gostou desse conteúdo que eu trouxe aqui, de tudo isso que eu estou dizendo para vocês, e querem se aprofundar nesse assunto, se vocês também querem ter uma agenda cheia de gestantes e mães, saiba que o grupo vai ajudar vocês. E também vai ajudar a ganhar mais autoridade nas mídias sociais, que foi o que eu percebi que aconteceu comigo. Ter um trabalho que permita a vocês ter mais contatos, ter também diversas fontes de renda e até mesmo elaborar um curso, um workshop ou qualquer outro projeto que vocês queiram com grupos. Quando você aprende a trabalhar com grupos e trabalha com grupos, você pode desenvolver várias outras coisas a partir dele.